Amado, devido à realidade que nós temos visto ultimamente do mundo, das pessoas, nós temos visto como as pessoas se afastaram da fé da igreja. Nós podemos voltar aqui 1 ano ou 2 anos atrás, quando começou a pandemia, e as pessoas que tiveram que ficar presas dentro de casa, que tiveram que passar pelo isolamento, pessoas doentes, pessoas perderam parentes, queridos, muitos passaram por dores horríveis, talvez muitos passaram pelo leito de hospital e hoje está aqui também. Mas nós vimos que nesse tempo muitas pessoas queriam que a igreja voltasse, queriam que a missa voltasse, queriam que os movimentos voltassem. Mas quando tudo começou a voltar, as pessoas, os leigos foram se afastando da igreja, foram se afastando da fé da igreja. E a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite: como tem sido a sua caminhada de fé? Você tem buscado saciar a sua fé dentro da igreja? Dentro da fé da igreja? Você tem acreditado perfeitamente em Cristo Todo-Poderoso? Devido a essa realidade do povo, desse afastamento, será que realmente nós temos acreditado, nós temos sustentado a nossa fé, a qual nós acreditamos, a qual nós professamos? Olha para a realidade hoje. O povo está sem fé. Poucos estão sustentando a igreja através da fé. Poucos estão tendo vida de oração. Poucos estão buscando a intimidade com Deus. E às vezes até os que estão buscando não estão tendo fé que precisa ter. Nem os que estão buscando. É por isso que nós vamos aprender hoje com a vida daquele centurião. E eu quero convidar você a pegar a sua palavra lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. Evangelho de São Mateus, versículo 5 ao 13. E eis o tema: seja-te feito conforme a tua fé. Eis o que vai dizer: entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizeis uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia e uma salva de palmas para a palavra de Deus. Pode aplaudir bem forte. Vejamos, meu amado. Mateus vai começar a narrar, depois do Sermão da Montanha, quando Jesus estava ensinando aos povos. Jesus começa a descer da montanha, de repente, depois daquela multidão ter rodeado, pedindo a cura, ele faz a cura de um cego naquele momento, e logo em seguida um centurião vem ao encontro dele. Se nós pegarmos em Lucas capítulo 7, Lucas também vai narrar essa história do centurião, só que Lucas vai narrar num diálogo diferente. O centurião então vem até Jesus em Mateus, mas em Lucas o centurião envia 2 anciãos até Jesus, um diálogo diferente. Então aquele centurião envia aqueles homens até Jesus e pede: eu vim aqui dividir uma súplica, o meu servo está doente, está de cama, paralítico, e ele precisa de uma cura, eu preciso que o Senhor cure ele. E Jesus, num movimento, iria até esse servo e curar aquele servo. Só que o soldado naquele momento pensa: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Presta bem atenção nessa parte. O centurião,
se nós aprofundarmos na história desse homem, ele é um homem temente a Deus. Ele era um soldado do Império Romano que comandava 100 homens, mas ele era um cara temente a Deus. Era um homem que tinha amor pelos seus servos, um homem que tinha um carinho, que cuidava bem dos seus servos. Então, se ele era um homem temente a Deus, ele buscava cuidar dos seus servos, ele já praticava aquele amor ao próximo. Então, ele tinha um zelo, ele então não deixava os seus servos doentes, ele queria cuidar. Ele tinha essa preocupação com o seu servo. Mas quando Jesus declara que irá curar o seu servo, ele fala assim: eu não sou digno. E nós sabemos que uma pessoa digna é uma pessoa honesta, é uma pessoa que nunca deixa de pagar suas dívidas, é uma pessoa que está ali sempre presente, que se comporta bem. Mas esse centurião aqui, ele expressou de uma forma diferente. Eu não sou digno, Senhor, porque eu também tenho que dar ordens. Ele reconheceu a soberania de Jesus naquele momento. Ele sabia que naquele momento quem dava ordem era Jesus, não era ele. Ele sabia que naquele momento quem teria que ouvir era ele, não era Jesus. E aquele soldado, ele não conhecia Jesus ainda, ele tinha ouvido falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ele pede que vão até Jesus e peçam para curar o seu servo. E Jesus fica admirado com a fé daquele centurião. Ele vai declarar: nunca encontrei em Israel tamanha fé. E nós podemos lembrar aqui que a fé desse centurião foi uma fé natural que alcançou o sobrenatural. Uma fé humilde. Uma fé que não precisou nem conhecer, só através da voz de Jesus ele já sabia, só de ouvir falar de Jesus ele sabia que Jesus podia curar o seu servo. Então Jesus fica admirado com a fé daquele homem, uma fé que não queria nada em troca, uma fé que só queria que curasse o seu servo, porque ele tinha um amor preocupante pelo servo. Aí eu te pergunto, será que se Jesus olhar para a realidade da humanidade hoje, eu creio que ele encontra ainda, será que ele encontraria tamanha fé? Será que ele encontraria ao olhar para nós uma fé como a fé desse homem? Que apesar de ser um soldado de um cargo alto, porque ele estava um nível acima dos outros soldados, já era um comandante do batalhão, ele tinha uma humildade e uma tamanha fé. E como tem sido a nossa fé? A nossa fé não tem sido. A nossa fé tem sido uma fé seca. E o que gera a seca? O aquecimento global. Se nós deixarmos a falta de água, a falta de oxigênio, a falta de comida, uma seca de fome, a falta da chuva, gera uma seca em volta do mundo, uma seca nos pastos, os animais ficam sem comer, a gente passa necessidade da água, fome, e gera toda essa seca. E a nossa fé tem sido assim, porque nós não temos sustentado a nossa fé, nós não temos buscado a nossa fé, nós não temos acreditado mais. Quando as provações vêm, quando a dificuldade vem, a primeira coisa que acontece é a pessoa reclamar, é o desânimo bater, e não acreditar mais que aquilo ali vai ser alcançado, não acreditar mais na conversão do filho, não acreditar mais na conversão do marido, da esposa, do irmão, não acreditar mais que Jesus pode curar, porque a enfermidade está tanto que está entregando para Deus sem acreditar que Deus pode curar aquela pessoa, sem acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua casa. A nossa fé tem sido seca, temos vivido pelo que o mundo fala. Se nós entrarmos nas redes sociais, as pessoas têm baseado a sua fé naquilo que que os famosos falam. A cantor tal falou aquilo, vou acreditar, eu vou. Se ele está falando, ele é famoso, eu acho que ele está por dentro. Ah, fulano falou isso, eu vou porque fulano está falando, ele é um homem de grande porte lá, ou ele é uma mulher de grande porte, ela sabe o que está falando, tem que ser feliz mesmo. Está baseando a fé nas pessoas, está baseando a fé nos médicos. Aquilo que o médico não pode alcançar, Deus pode alcançar. E muitos médicos concordam com isso. Mas não, nós preferimos acreditar, o povo prefere acreditar nas pessoas. O povo prefere acreditar em horóscopo. O povo prefere acreditar numa teologia só de amor. O povo prefere acreditar
numa pessoa que sequer vive uma fé religiosa, sequer vive uma verdade. E quando uma pessoa professa a fé de verdade, professa aquela verdade, ele é um chato, ele é um enjoado, tem que parar de pegar no pé dos outros. O povo prefere acreditar nas coisas banais, prefere pôr sua fé no mundo, nas pessoas, em horóscopos, no islamismo, no adventismo, no budismo. Não estou aqui desrespeitando, mas eu estou pregando aquilo que eu preciso pregar, que é a verdade. Porque só existe uma fé que foi dada por Jesus Cristo, e através dele fundada na Igreja Católica, através dos apóstolos. Essa é a fé verdadeira, a fé que nós professamos, a fé a qual nós acreditamos. Muitas vezes a nossa fé tem sido como a fé de Pedro diante da tempestade. Nós vamos atravessar uma provação, uma tempestade, estamos lá caminhando em meio ao mar, e Jesus está lá esperando a gente, só que no meio do caminho a gente começa a não acreditar que a gente consegue mais. A nossa fé vai se diminuindo e a gente só vai afundando em alto mar. E nós vemos tamanha é a nossa fé. É necessário nós desenvolvermos uma fé que nos leve à compreensão de que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Uma palavra liberada de Jesus pode mudar um coração humano, não só o coração humano, mas toda a situação à sua volta. E como nós desenvolvemos essa fé? É através da vida sacramental, é através da Eucaristia, é através da vida íntima com Deus, é através do ministério da igreja, dos mistérios de amor da igreja, é através da Santa Eucaristia, que é celebrada aqui no altar. Não existe fé, que tem pessoas que acreditam que a fé, que Cristo vai salvar ele só pela fé dele. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ouvir o pregador falar, eu não preciso ouvir o padre falar, que salva é a fé. Quem pegou, pegou. Uma fé sem obras, ela é morta. São Paulo fala isso em uma de suas cartas. Ele explica tudo isso. Não adianta você ter só a sua fé, só acreditar, mas se você não coloca em prática aquilo que a igreja pede, aquilo que o mandamento pede, se você não segue a palavra de Deus, se você não vive os mandamentos, não vive a doutrina da igreja, a fé sem obras ela é morta. Mas a obra que nós estamos falando aqui são as obras dos mandamentos, da caridade, misericórdia. Nós só desenvolvemos a nossa fé se nós estivermos de acordo com a igreja. Se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. O Concílio Vaticano I, no ano de 1980, para dissipar os erros do século XIX, definiu a fé nos seguintes termos: a fé é uma virtude sobrenatural pela qual, prevenidos e auxiliados pela graça de Deus, cremos com o verdadeiro conteúdo da revelação, não em virtude da verdade intrínseca, ou seja, evidência das pressuposições reveladas, vista a luz natural da razão, mas por causa da autoridade de Deus, que não se pode enganar, nem pode enganar a nós. A fé ela não é só um sentimento cego, ela não é um ato de confiança afetiva, presta atenção no que eu estou falando, confiança de ato afetivo em Deus, mas sim uma atitude da inteligência que, movida pela vontade livre, diz sim a Deus. São Tomás de Aquino ele vai dizer: o homem não acreditaria se não visse que deve crer. Se um homem não acreditasse, não visse que ele precisa crer em Cristo para ele ter uma vida santa, para ele caminhar, o homem não seria nada. O homem viveria de acordo com a vontade humana, de acordo com as suas vontades. Seria um desastre total a vida de um homem, ou de uma mulher também. Estou falando aqui de mais homens, estou referindo aos dois lados. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 146, ele vai dizer o seguinte: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração da realidade que não se vê. Isso está lá em Hebreus 11, capítulo 1. Abraão creu em Deus e isso foi levado como justiça. Por isso ele se tornou, através dessa fé, o pai dos crentes. Nós vejamos também a exemplo da Virgem Maria,
que acreditou na promessa de Deus, que acreditou de uma maneira mais perfeita e colocou em prática a obediência da fé. E através da obediência da fé, Maria acolheu o anúncio da promessa trazida pelo Espírito Santo, acreditando que para Deus nada é impossível. Vejamos, para Deus nada é impossível. Vira para o irmão toda hora e fala, para Deus nada é impossível. Talvez, meu amado, você está precisando de uma cura dentro da sua casa. Talvez você está aqui porque a sua fé está diminuindo. Você não está conseguindo mais caminhar sozinho. Talvez você veio aqui em busca de respostas pela conversão do teu filho, do teu marido, eu não sei. Talvez pela restauração da sua casa, do seu matrimônio, ou talvez de um parente seu. Mas se você não tem a fé, como assim os apóstolos tiveram, como a Virgem Maria teve em acreditar que Deus, Ele é o Deus do impossível, não vai acontecer a graça. Você precisa acreditar que Ele é o Deus do possível, assim como Ele realizou naquela mulher do fluxo de sangue. Eu devo colocar algo que depois me corrija se eu estiver errado, que fé também não é uma fé parada, é movimento. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou passar no meio daquela multidão, empurrar todo mundo, gritar para que Jesus escutasse, mas Jesus não estava escutando. Mas só de tocar na orla do manto de Jesus, ela sabia que ela podia ser curada. Assim como aquele cego, o cego Bartimeu, que só de ouvir Jesus passar, ele saiu, começou a gritar, filho de Davi, me cura. Mas eu chegar perto de Jesus e falo, Senhor, eu sei que se eu quiser, o Senhor pode me curar. Ele não pediu, Senhor, me cura, me cura. Não, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Olha o tamanho da fé desse homem. A cura do cego de nascença, que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, mas acreditava que o anjo descia a piscina e ele poderia ser curado. Mas Jesus chegou perto dele e ele perguntou para aquele homem, e aquele homem queria ser curado da cegueira, ele simplesmente cuspiu no chão, passou o lodo no olho do homem e disse, vai até aquela piscina. Só de ouvir a voz de Jesus, aquele homem ficou curado. Ação gera reação. Faça o possível para Deus fazer o impossível. Começa a agir para Deus reagir na sua vida. Começa a te colocar de joelho. Começa a pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer mais. Aumenta a minha fé como a fé de Jó, que foi paciente mesmo depois de ter perdido tudo. E o próprio Senhor vai nos afirmar isso. O Senhor que é um povo que tem fé, que vai acreditar, um povo que vai sustentar essa fé da igreja até o fim dos tempos, para a próxima geração que vier. Meu amado, a fé, ela também é necessária para a salvação. Aquilo que eu falei há muito tempo atrás, agora atrás, não adianta você viver a sua fé achando que sem viver os mandamentos você vai ser salvo. Eu vou dizer a verdade, não vai. Como eu disse, a fé sem a prática dos mandamentos, sem a prática das leis de Deus, sem a prática de acordo com a igreja, é uma fé morta. E eu estou pregando para católico. Se a carapuça serviu, que bom. Não adianta você basear a sua fé nas pessoas. Não adianta você basear a fé no mundo. Porque a única fé que vai te salvar é aquela fé que você acredita nos mandamentos, que você acredita em Cristo, que você acredita que mesmo eu sendo miserável, pequeno, eu vou acreditar que Deus pode curar o meu filho, que Deus pode curar o meu marido, que Deus pode tirar a minha mãe do câncer, que Deus pode converter o meu pai, porque ele está andando fora da igreja, mas ele vai, eu acredito. Aquele centurião, ele acreditou só de saber falar de Jesus, ele pediu que curasse os seus servos, só de ouvir falar em Jesus. Ele nem viu Jesus, ele só ouviu falar. E nós também não vemos Ele em presença física, mas nós também acreditamos que Ele pode salvar o seu povo, assim como Ele salvou o povo de Israel. Nós sabemos que Ele pode nos libertar dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas mazelas, dos nossos erros. Nós sabemos que Ele pode realizar o impossível na nossa casa, mas para Ele realizar o impossível, é preciso que a gente persevere na nossa fé, é preciso que a gente esteja de joelho todos os dias dentro de casa, é preciso que a gente no nosso quarto, no secreto, a gente peça pela conversão da nossa família, pela conversão da nossa casa, pela conversão da igreja, dos paroquianos, dos fiéis, dos padres, daqueles que estão sendo hereges contra a igreja, essa banda de heresia que tem levantado contra a fé católica. Mas nada vai prevalecer contra a igreja, porque os infernos não prevalecerão contra a porta da igreja. Não há nada que pode derrubar a igreja, porque ela foi fundada na rocha que é Pedro e que é Jesus Cristo. Nada pode derrubar a fé da igreja católica. Nada. Nada. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê e não ser batizado será condenado. Marcos 16, versículo 16. A fé
Presta atenção nessa frase. A fé já é o começo da vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica, eu não anotei o parágrafo, eu esqueci de anotar ele. Por ela podemos como que degustar da antecipação, a alegria e a luz da visão beática, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12. A fé, isso aqui está no Catecismo, a fé é um antegozo de conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Então, meu amado, viva a sua fé com radicalidade, mas não uma radicalidade que retire as pessoas da igreja, mas uma radicalidade que traga as pessoas para a igreja. Viva a sua fé como aquele centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus, como os santos da igreja, São Tomás de Aquino, São Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Ílgida, São Lourenço, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, que viveram num tempo muito difícil, como os 32 primeiros papas, que foram todos mortos, martirizados, mas que não abriram mão da fé, que mesmo diante do martírio acreditaram na verdade, acreditaram que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo, acreditaram que Jesus ele podia sustentar o seu povo. Então ele deram a sua vida a preço de sangue, acreditando na fé da igreja, acreditando que a igreja poderia sim salvar o seu povo, que Cristo através da igreja podia libertar o seu povo. Essa fé que é professada há mais de 2000 anos, e as pessoas ainda querem mudar a realidade dessa fé. As pessoas ainda querem colocar dentro da igreja que essa fé está errada. Está na hora de mudar. Nós estamos no século 21, não lembro nem mais qual século nós estamos, mas nós estamos no século 21, eles falam assim, para quem pregar o evangelho em século 21? Está louco? Está louco? Como é que os apóstolos pregaram o evangelho na época deles? Como é que os santos viveram o evangelho na época deles? São João Paulo II, em época de guerra, como aquele homem viveu a sua fé? Tantos papas que morreram martirizados, isso que era loucura pregar o evangelho, você era ameaçado de morte. Hoje você só é ameaçado em ser processado se você pregar a verdade. Era assim que a fé é vivida. Se você falasse anos atrás, séculos atrás, se você pregasse a verdade, você era ameaçado de morte. Hoje, quando você levanta a verdade contra essas heresias, contra o comunismo, contra o modernismo, não adianta, pode se levantar. A fé da igreja continua sendo a mesma fé de 2000 anos atrás. Ela nunca vai mudar. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E aí, meu amado, como está a sua caminhada de fé? Está como aquele centurião? Está como o Jó que diante da dificuldade acreditou? Está como a mulher do fluxo de sangue que precisou enfiar no meio daquela multidão, arrastando no chão, sem poder encostar nos outros, porque não podia encostar, porque naquela época a mulher era considerada impura. Como está a sua fé hoje? Mas eu preciso te dizer uma coisa, por mais que a sua fé esteja desanimado, por mais que você não acredite mais, hoje o Senhor vai restaurar a sua fé. Hoje Ele vai restaurar a sua fé. Hoje Ele vai te dar uma nova forma de viver a sua fé. Você pode até não acreditar no que eu estou falando, mas eu não sou o Wesley que está falando aqui, eu só estou aqui por amor e misericórdia de Deus. Mas o que o Senhor fala para você é que hoje Ele vai restaurar a sua fé. Por isso eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu vou orar por vocês. Eu quero pedir, Senhor Jesus, agora em nome de Jesus. Senhor, o seu povo tem se afastado, Senhor, da tua presença. O seu povo, Senhor, tem desistido, Senhor, diante das lutas, diante das provações. A fé do povo, Senhor, tem se diminuído, tem se desgastado. A fé do povo, Senhor, tem sido uma fé seca, uma fé sem sentido. Uma fé que não tem mais amor, que não tem mais perseverança. Uma fé que às vezes, Senhor, que vem um momento difícil, fica abatido e não consegue mais se colocar de joelhos para orar, que não consegue mais acreditar. Pois eu quero te pedir agora, Senhor, que através do enviado do Teu Espírito Santo nesse lugar, você venha restaurar a nossa fé, você venha dar ânimo, Senhor, você venha tirar de nós todo desânimo, toda predileção, Senhor, toda preocupação. Eu quero pedir, Senhor, agora que a sua glória reine nesse lugar e restaure as nossas forças, Senhor. Convido você a ficar de pé.
E se você quer que Jesus venha ao seu encontro, se você quer que a sua fé seja restaurada, que o Senhor restaure a sua casa, faça um ato de fé agora, se coloque de pé, erga seus braços, como se estivesse pedindo: Senhor, eu necessito de uma cura na minha casa, Senhor, eu necessito da conversão do meu filho, do meu irmão, da conversão do meu pai, Senhor, eu necessito da cura de um amigo, eu necessito, Senhor, da cura do meu próximo, Senhor, me ajuda, assim como o Senhor curou o servo daquele centurião, só de acreditar na sua voz, só de acreditar na tua palavra, Senhor, me dá essa graça de acreditar que através de uma palavra, o Senhor pode me libertar do pecado, o Senhor pode me tirar do vício da pornografia, da masturbação, o Senhor pode me tirar dessas heresias que o mundo tem pregado, o Senhor pode me tirar da lama do pecado, do vício das comidas dos porcos, Senhor. Xiriere, alabaxire. Yere, alalala, xiriere, alabaxure. Xirialalayalala. Vem, Senhor, vem com teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Dá força ao povo da tua igreja, Senhor. Liberta o teu povo, assim como o Senhor libertou o povo de Israel. Tira-nos, Senhor, desse exílio, Senhor. Esse exílio que o mundo tem pregado, tem nos prendido. Liberta o teu povo, Senhor, do modernismo, do comunismo, Senhor. Liberta, Senhor.